Gênesis capítulo 16. Ora, Sarai, esposa de Abrão, não lhe gerava filhos, mas ela tinha uma serva, uma egípcia, cujo nome era Agar. E Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar, suplico-te, entra na minha serva, pode ser que eu possa obter filhos por ela. E Abrão ouviu a voz de Sarai. E Sarai, esposa de Abrão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, depois de Abrão ter habitado 10 anos na terra de Canaã, e a deu por mulher a seu marido. E ele entrou em Agar, e ela concebeu. E vendo ela que tinha concebido, sua senhora foi desprezada a seus olhos. E Sarai disse a Abrão: Meu erro seja sobre ti. Eu dei minha serva em teu seio, e quando ela viu que havia concebido, fui desprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Mas Abrão disse a Sarai: Eis que tua serva está em tua mão. Faze a ela como te apraz. E quando Sarai a tratou severamente, ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho para Sur. E ele disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu vieste, e para onde vais? E ela disse: Eu fujo da face da minha senhora Sarai. E o anjo do Senhor lhe disse: Volta à tua senhora, e sujeita-te debaixo das suas mãos. E o anjo do Senhor lhe disse: Eu multiplicarei a tua semente tão excessivamente, que não será contada por seu grande número. E o anjo do Senhor lhe disse: Eis que tu estás com filho, e gerarás um filho, e chamarás seu nome Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem selvagem, sua mão será contra todo o homem, e a mão de todo homem contra ele. E ele habitará na presença de todos os seus irmãos. E ela invocou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Pois ela disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Portanto o poço foi chamado Bir-Lahai-Roi, e eis que ele está entre Cádiz e Berede. E Agar gerou um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome de seu filho, que Agar lhe gerou, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos quando Agar gerou Ismael a Abrão. Mateus capítulo 15. Então escribas e fariseus vindos de Jerusalém chegaram a Jesus e lhe perguntaram: Por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois eles não lavam as mãos quando comem pão. Mas ele, respondendo, disse-lhes: Porque também vós transgredis o mandamento de Deus pela vossa tradição. Porque Deus ordenou, dizendo: Honra a teu pai e a tua mãe. E quem amaldiçoar o pai ou a mãe, deixe ele morrer de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser a seu pai ou a sua mãe: Isto é uma oferta, tudo quanto puder ser aproveitado de mim, e não honrar a seu pai nem a sua mãe, esse estará livre. Assim invalidastes o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo se aproxima de mim com a sua boca, e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas, em vão eles me adoram, ensinando como doutrinas os mandamentos dos homens. E, ele chamando a multidão, disse-lhes: Ouvi e compreendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que procede da boca, isso é o que contamina o homem. Então, chegando-se a ele os seus discípulos, disseram-lhe: Tu sabes que os fariseus se ofenderam ouvindo esse provérbio? Mas ele, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celeste não plantou, será arrancada. Deixai-os sozinhos, eles são cegos condutores de cegos. E se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Então Pedro respondeu, e disse-lhe: Declara-nos esta parábola. E Jesus disse: Estais vós também ainda sem compreender? Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca vai para o ventre, e é lançado fora? Mas, estas coisas que saem da boca vêm do coração, e elas contaminam o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, assassinatos, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos não contamina o homem. E, partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E, eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E, vindo a ele os seus discípulos, pediram-lhe:
dizendo: Manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela, adorando, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse: Verdade, Senhor, ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Partindo Jesus dali, aproximou-se do mar da Galileia, e, subindo a um monte, sentou-se ali. E grandes multidões vieram a ele, trazendo aqueles que eram coxos, cegos, mudos, aleijados, e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados curados, os coxos andando, e os cegos vendo, e glorificaram ao Deus de Israel. Então Jesus, chamando os seus discípulos, disse: Eu tenho compaixão da multidão, porque eles continuam comigo há 3 dias, e não tenho o que comer. E eu não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: De onde encontraremos, aqui no deserto, tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus disse-lhes: Quantos pães vocês têm? E eles disseram: 7, e alguns pequenos peixes. Então ele ordenou à multidão para que se assentasse no chão. E ele, tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos eles comeram e se satisfizeram, e juntaram as sobras de pedaços, e encheram 7 cestos. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. E, despedindo a multidão, tomou o barco, e foi para a região de Magdala. Neemias capítulo 5. E houve um grande clamor do povo e das suas esposas contra os judeus, os seus irmãos. Porque havia quem dissesse: Nós, os nossos filhos, e as nossas filhas somos muitos, por isso nós apanhamos grãos para eles, para que possamos comer e viver. Havia também alguns que diziam: Nós empenhamos as nossas terras, vinhedos e casas, para que possamos comprar grão, por causa da fome. Havia também quem dizia: Tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, e sobre as nossas terras e vinhedos. Contudo, agora nossa carne é como a carne dos nossos irmãos, os nossos filhos como os seus filhos. E eis que sujeitamos os nossos filhos e as nossas filhas para serem servos, e algumas das nossas filhas já são sujeitas à servidão. Tampouco está ao nosso alcance redimi-los, porque outros homens detêm as nossas terras e vinhedos. E eu fiquei muito irado quando ouvi o seu clamor e estas palavras. Então, consultei comigo mesmo, e repreendi os nobres, e os governantes, e disse-lhes: Vós exigis usura de cada um do seu irmão. E eu convoquei uma grande assembleia contra eles. E eu lhes disse: Nós, segundo a nossa capacidade, temos redimido os nossos irmãos judeus, os quais foram vendidos aos pagãos. E vós vendereis os vossos irmãos? Ou serão eles vendidos para nós? Eles, então, retiveram a sua paz, e não acharam nada para responder. Disse eu também: Não é bom isto o que fazeis. Não deveríamos nós andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos pagãos, os nossos inimigos? De modo semelhante, eu e os meus irmãos, e os meus servos, podemos exigir deles dinheiro e grão. Rogo-vos, deixemos de fora esta usura. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, os seus vinhedos, os seus olivais, e as suas casas, também a 100ª parte do dinheiro, e do grão, do vinho, e do azeite, que vós exigistes deles. Então eles disseram: Nós lhes restituiremos, e não exigiremos nada deles, assim faremos como tu dizes. Então eu chamei os sacerdotes, e tomei deles um juramento, de que eles fariam de acordo com esta promessa. Também sacudi o meu colo, e disse: Assim Deus sacuda todo o homem da sua casa, e do seu trabalho, o qual não cumprir esta promessa, assim seja ele sacudido e esvaziado. E toda a congregação disse: Amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez de acordo com esta promessa. Além disso, a partir do momento em que eu fui indicado para ser o seu governador na terra de Judá,
do 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, eu e os meus irmãos não temos comido o pão do governador. Porém os governadores anteriores que haviam estado antes de mim foram imputáveis diante do povo, e tomaram-lhe pão e vinho, além de 40 shequels de prata. Sim, até os seus servos tinham domínio sobre o povo. Mas eu não fiz assim, por causa do temor a Deus. Sim, além disso eu continuei na obra dessa muralha, tampouco compramos terra, e todos os meus servos foram reunidos para lá trabalhar. Havia à minha mesa, além dos judeus e soberanos, 150, que vinham ter conosco dentre os pagãos que estão ao redor de nós. Ora, aquilo que era preparado para mim diariamente eram boi e 6 ovelhas escolhidas, também aves eram preparadas para mim, e uma vez a cada 10 dias, provisão de todo tipo de vinho. Contudo, não exigi o pão do governador, porque a servidão era pesada sobre este povo. Pensa em mim, meu Deus, para o bem, de acordo com tudo o que tenho feito por este povo. Atos capítulo 15. E, descendo certos homens da Judéia, ensinavam aos irmãos e diziam: a menos que sejais circuncidados, conforme o método de Moisés, não podeis ser salvos. Portanto, tendo Paulo e Barnabé uma não pequena dissensão e disputa contra eles, determinaram que Paulo e Barnabé, e alguns dentre eles, deveriam subir aos apóstolos e anciãos de Jerusalém, para tratar a respeito daquela questão. E eles, providos para o caminho pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, declarando a conversão dos gentios, e eles causavam muita alegria a todos os irmãos. E, chegando a Jerusalém, eles foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos e lhes declararam todas as coisas que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo que era necessário circuncidá-los e ordená-los a guardarem a lei de Moisés. E os apóstolos e os anciãos se reuniram para considerar este assunto. E, havendo muita discussão, Pedro levantou-se e disse-lhes: homens e irmãos, vós sabeis que há um bom tempo Deus me escolheu dentre vós, para que por meio de minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como ele fez a nós. E não põe diferença entre nós e eles, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo um jugo sobre a cerviz dos discípulos, que nem nossos pais nem nós somos capazes de carregar? Mas cremos que pela graça do Senhor Jesus Cristo nós seremos salvos, como eles também. Então, toda a multidão permaneceu em silêncio, ouvindo a Barnabé e a Paulo, que declaravam os milagres e maravilhas que Deus havia feito entre os gentios por meio deles. E, após terem feito silêncio, Tiago respondeu, dizendo: homens e irmãos, ouvi-me. Simão declarou como Deus primeiro visitou os gentios, para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto, eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, e o edificarei novamente das suas ruínas e eu o estabelecerei, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Todas as suas obras são conhecidas a Deus desde o início do mundo. Por isso, a minha decisão é que nós não perturbemos aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas que escrevamos a eles, para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos, e da fornicação, e das coisas estranguladas e do sangue. Porque Moisés tem quem o proclame desde os tempos antigos em cada cidade, sendo lido nas sinagogas todo o dia do Shabat. Então, agradou aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, enviar homens escolhidos de seu próprio grupo a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, principais homens entre os irmãos. E escreveram cartas, por intermédio deles, sobre este assunto. Os apóstolos, e os anciãos, e os irmãos, enviam saudação aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Portanto, ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, aos quais nós não damos tal mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos em concordância, enviar-lhes homens escolhidos com os nossos amados Barnabé e Paulo.
homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais vos anunciarão as mesmas coisas de boca, porque pareceu bem ao Espírito Santo, e a nós, não vos impor mais carga alguma, exceto estas coisas necessárias: que vos abstenhais de alimentos oferecidos aos ídolos, e do sangue, e das coisas estranguladas, e da fornicação, resguardando-vos dos mesmos, fareis bem. Que passem bem. Então, tendo sido despedidos, eles chegaram a Antioquia, e ajuntando a multidão, eles entregaram a carta. E, quando a leram, eles regozijaram-se pela consolação. E Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras, e os confirmaram. E, tendo permanecido por algum tempo, foram despedidos em paz pelos irmãos para os apóstolos. Mas agradou a Silas ficar ali. E Paulo e Barnabé continuaram em Antioquia, ensinando e pregando a palavra do Senhor com muitos outros também. E alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: retornemos para visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já pregamos a palavra do Senhor, e ver o que eles fazem. E Barnabé decidiu levar com eles a João, cujo sobrenome era Marcos. Mas Paulo não achou bom levar com eles aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E a discussão foi tão forte entre eles, que eles se separaram um do outro. E assim Barnabé tomou Marcos, e navegou para Chipre. E Paulo, escolhendo a Silas, partiu recomendado pelos irmãos à graça de Deus. E ele passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas.